O tema da minha pregação é a vontade de Deus que prevalece. Amém? Você já teve alguma sensação assim de ser perseguido por alguém? Ou se você já soube de alguém que queria o seu mal ou queria te ver pelas costas? Pessoas que não querem ver o seu progresso, a sua prosperidade. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar. Então, minha luta não é contra você, não é contra o meu irmão. É o inimigo que usa as pessoas para poder tirar a nossa paz. E eu lembro que ali na igrejinha de cima, a pastora também lembra, que no canteiro, né, pastora, sempre tinha ali um ritual ali para poder fechar a igreja, né? E nós íamos direto ali orar para poder desfazer aquilo. Porque as pessoas não queriam que a igreja fosse aberta ali. Eles queriam fechar a igreja naquela época. A igreja era na casa da pastora, mas assim, Deus se manifestava naquele lugar, vidas eram libertas, e isso incomodava o inimigo. Então, as pessoas que eram usadas pelo inimigo faziam isso. Mas eu quero dizer para vocês, lá fechou. Mas o Senhor abriu aqui maior ainda, para glorificar o nome dele. Amém? Então até tentaram, mas eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Em Gênesis 1:27 fala que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele criou. Criou homem e mulher. Ele criou. E aqui no Gênesis 1, no capítulo 28, a parte A, diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, mas Deus os abençoou. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, e Deus os abençoou. Amém? Então, Deus abençoou o homem e a mulher. Em Gênesis 9:1, Deus abençoou Noé e seus filhos. Lembra do dilúvio? Após o dilúvio, quando as águas baixaram, Deus prometeu para Noé que nunca mais ia destruir a terra com águas. E naquele lugar, Deus abençoou Noé e abençoou os seus filhos. Então, Deus abençoou o homem na criação, Deus abençoou Noé depois do dilúvio. Mas em Gênesis 12:3, Deus abençoou todas as famílias da terra. Amém? Vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 3. Aleluias. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e o abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Eu e você, nós somos chamados para ser bênçãos nesse mundo. Nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai sossegar, irmãos, enquanto ele não tentar arrancar a bênção que Deus nos deu. Aleluias. E ele ainda não entendeu. O diabo ainda não entendeu que você é bênção de Deus. Ele ainda não entendeu que você já foi abençoado. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que aceitaram Cristo no coração, eles tiveram o direito de receber a promessa do Senhor. Quantos aqui têm promessa de Deus? Aleluias. E como eu sei que a promessa está sobre mim? Como você sabe que a promessa está sobre você? Crendo em Deus, acreditando no Senhor. E eu trouxe aqui alguns pontos para a gente entender como que funciona a promessa de Deus. E o primeiro ponto é que Deus já deu a promessa. Ele já te deu a promessa, né? Vou ler novamente. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua tenda, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome,
e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos, é só alguns povos? Não, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos. Então, Abraão, ele saiu ali da terra de Ur, e essa terra ela ficava localizada ali no sul da Mesopotâmia. A religião daquela época que predominava era a idolatria. Aquele povo era um povo idólatra. Eles adoravam um deus chamado Nanã, e que era o padroeiro da cidade. Então, era um lugar de idolatria. Olha só, o templo tinha até nome. O nome do templo que eles adoravam o padroeiro era Templo Central. Zigurate era o nome do templo. E Deus fala assim para Abraão: olha aqui, Abraão, eu quero que você saia deste país. Eu quero que você deixe seus parentes. Eu quero que você deixe a sua família. Eu quero que você deixe a família dos seus pais. E que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus contava com a obediência e a fé de Abraão. E Abraão, ele precisava se desapegar da família do pai dele, dos parentes. Ele precisava se desapegar daquele lugar, porque era um lugar que não agradava a Deus. E Deus falou para ele: eu vou te levar para uma terra e eu vou te mostrar essa terra. E você vai, porque você é obediente. E olha o que eu vou fazer de você lá. Vou fazer de você uma grande nação. Lá eu vou te abençoar. E lá você vai ser um canal de bênção também. E ele disse: presta atenção. Se alguém te amaldiçoar, se alguém te abençoar, eu também te abençoo. Mas se alguém te amaldiçoar, eu também os abençoo. Eu também os amaldiçoo. Você é abençoado? Eu sou abençoada. Sua família é abençoada, minha família é abençoada. Nós somos chamados para ser bênção. Aqui em Gálatas 3:29 diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então você é herdeiro. Então Deus vai cumprir a promessa se você crer. E todo aquele que crê é abençoado. Então você é abençoado. Você já foi abençoado desde a criação. Nós somos abençoados. Ontem eu ainda estava conversando com uma colega minha e eu estava falando sobre a palavra que eu estava preparando e eu falei para ela, eu falei: você já é abençoada. Ela parou, aí ela pensou: é verdade, eu sou abençoada. Tem gente que não se acha abençoado. Tem gente que não se acha que é bênção. Tem gente que não acredita nas bênçãos do Senhor. O que é ser abençoado? É você colocar o joelho no chão e falar com Deus. Ser abençoado é você estender as suas mãos e abençoar outro. Isso é ser abençoado, é ser bênção de Deus. E o Senhor já fez isso comigo, com você. Então, nós somos abençoados, você é abençoado. Aleluias. E você precisa crer nisso, que você já é abençoado e que Deus já te abençoou em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O segundo ponto que eu coloquei aqui é que Deus protege o seu povo. Coloca Emanuel fazendo favor, Números 23, de 1 a 3. Deus protege, além dele abençoar, ele também protege o seu povo. Alguém já ouviu falar de Balaão aqui? Amém? Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. 2. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. 3. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então ele foi a um lugar alto. Quando Israel peregrinava ali pelo deserto, houve uma guerra entre os israelitas e os amorreus. Quem venceu a guerra? Os israelitas. Quando Balaque, quem era Balaque? O rei de Moabe. Quando ele soube da vitória
dos israelitas sobre os amorreus, a Bíblia diz que ele teve medo. Ele foi tomado de medo. Aí o que ele fez? Já conhecendo a fama de Balaão, ele mandou chamar Balaão. E mandou chamar urgente. Falou, ó, vai lá e chama ele, fala que eu preciso dele aqui urgente. Aí Balaão demorou e o rei ficou muito bravo. E quando ele soube que Balaão já estava chegando, ele mesmo saiu do seu palácio, ele foi até a fronteira da cidade para receber Balaão. Ele estava tão aflito, ele estava com tanto medo, que ele mesmo saiu do palácio dele e foi até a fronteira receber Balaão, quando ele soube que Balaão estava lá. E ele, quando se encontrou com Balaão, ele disse para ele, escuta, eu não falei para você vir logo? Eu não dei o recado para você vir urgente? Por que você demorou? Será que eu não tenho condições de pagar pelo seu serviço? Foi isso que ele falou para Balaão. Será que eu não tenho condições de pagar pelo seu serviço? Irmãos, Balaão, ele não pertencia ao povo escolhido de Deus. Mas Balaão, ele reconhecia o poder do Deus verdadeiro. Ele sabia do poder que o Deus verdadeiro tinha. E ele acreditava na existência de outros deuses. E Balaão, ele era corrupto, ele era mentiroso, ele se escondia atrás da religião, porque ele era religioso, e ele também era movido pela cobiça e pelo dinheiro. Balaão era assim. Mas ele tinha uma coisa, ele se mostrava disposto a obedecer às instruções de Deus. Ele estava à disposição das instruções de Deus. E antigamente, a presença de Deus ela era manifestada por meio de sacrifícios, por meio de holocausto. Então, Balaão falou assim, depois que já tinha chegado no palácio, que os dois estavam conversando, aí ele falou assim para o rei Balaque, ó, construa 7 altares, prepara 7 novilhos e prepara 7 carneiros, que nós dois vamos oferecer esse sacrifício, esse holocausto. E eles ofereceram esse holocausto no altar. Aí, depois que eles ofereceram esse holocausto, Balaão falou assim, ó, só vou falar o que Deus colocar na minha boca. Ou seja, eu não vou inventar nada, apesar dele ser mentiroso. Ele falou, não vou inventar nada. Eu só vou falar o que Deus colocar na minha boca. Aí, o que aconteceu? Ele subiu ao monte. E vamos continuar. Emanuel 23, do 4 ao 8. E foi lá Balaque para o monte, subiu ao monte. Aí, encontrando-se Deus com Balaão que foi. Este lhe disse, preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Isto, Balaão falando para Deus. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna-te para Balaque e assim falarás. Continuando. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, e ele e todos os seus príncipes, os moabitas. Pode continuar. Então, proferiu a sua parábola e disse, de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem e denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denunciar? Então, ele foi levado lá para amaldiçoar o povo de Israel, porque Balaque estava morrendo de medo, porque eles haviam ganhado uma guerra. E o próximo poderia ser eles. Então, ele contratou Balaão para Balaão profetizar contra o povo de Deus. Mas aí, Deus é Deus, e eu amo esse Deus maravilhoso, que quando Deus fala algo, ninguém pode descobrir a palavra de Deus, esse Rei da glória, o Senhor dos senhores. Aí Deus colocou a palavra na boca dele, falou, vai lá e fala para Balaque que ninguém amaldiçoa o que Deus já abençoou. Você é abençoado do Senhor, você é abençoada do Senhor. Pode até tentar contra a sua vida, mas não vão conseguir, porque o Senhor já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Haramaxeribicantas.
Ninguém pode tentar contra a sua vida. Ninguém, porque Deus não deixa. Podem fazer o que for. Às vezes a gente tem medo, né? Ai, tem pessoas, eu mesmo oro assim, falo aqui, né? Eu mesmo oro, ai, Senhor, me livre das orações contrárias, tal. Às vezes eu até fico com medo. Mas quando eu estava lendo isso aqui, as orações contrárias agora vai ficar lá no contrário, em nome de Jesus. Porque já está queimado mesmo, em nome de Jesus. Porque ninguém amaldiçoa, é só bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele fez o homem e a mulher e Ele abençoou. O Senhor abençoou Noé e seus filhos. E o Senhor abençoou através de Abraão todas as famílias da terra. Eu e você somos descendentes de Abraão. Então nós somos abençoados. E ninguém pode fazer nada contra a nossa vida. Não pode, porque o guardião dos guardiãos não vai permitir. Ele vai te separar e Ele vai guardar a tua vida, a tua casa e a tua família. O Senhor vai guardar e já está guardando, em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Aleluias. Porque Ele é Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, ó Pai. Então, Deus protege o seu povo. E Deus te protege a sua casa e protege a sua família, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra você, contra a sua casa, contra a sua família, vai prosperar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que nós precisamos é crer que Deus é com você, que Deus é conosco. Amém? O terceiro ponto que eu coloquei aqui é que Deus não muda o seu decreto. Se Ele falou, está falado. Ninguém muda o que Deus falou. E aqui, pela palavra, é só Deus que tem direito de amaldiçoar. Mas ninguém tem esse direito. Ele falou aqui, se te abençoarem, eu também te abençoarei. Mas se te amaldiçoarem, eu também os amaldiçoarei. Só Deus tem esse poder. Ninguém mais tem poder, sabe por quê? Porque você é abençoado. Você é abençoada do Senhor. E o terceiro ponto é Deus não muda o seu decreto. Você já viu pessoas obcecadas, pessoas que querem ver a derrota do outro? Hoje nós temos muitos disso. A gente ligar a TV, a gente vai ver. Hoje já não estão nem amaldiçoando mais, hoje estão matando, né, pastora? Hoje já estão matando. Quanto feminicídio, né? Briga no trânsito, qualquer coisinha já estão matando, estão ferindo, estão machucando. Misericórdia. Mas nós somos povo de Deus, aquele que crê, aquele que está na presença de Deus é um povo abençoado. Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir. E eu quero dizer para você, o rei Balaque não se conformou. Ele continuou. Sim. É isso aí. Então, mas aí ele fez a primeira tentativa. Aí ele tentou de novo. Que daí Balaque veio e falou para ele, né, que Deus não vai amaldiçoar o que já está abençoado, né? Agora, Balaque leva Balaão para um outro lugar. Tipo assim, não se conformou. Aí ele pega o Balaão e leva lá para outro lugar. Aí ele leva Balaão, ele foi lá num campo agora, no campo de Zofim, bem no topo do tal do Pisga. Aí ele não se conformou, ele levou lá. Aí ele falou assim para Balaão. Aí Balaão falou assim para ele, estou confundindo por causa dos B, tá? Aí Balaão falou para Balaque, então agora você vai construir 7 altares, você vai oferecer um novilho e um carneiro em cada altar. Era 7 altares, era 7 novilhos e era 7 carneiros. Agora é 7 altares, um novilho e um carneiro no altar. E ele foi. Balaão foi se encontrar com Deus. Deus, mais uma vez, colocou a palavra na boca de Balaão. Na boca de Balaão. E Balaão desceu de novo para falar com o rei Balaque. E olha o que foi que ele disse. Versículo 17 do 23. Ele diz assim, e vindo a ele, eis que estava junto do holocausto. Balaão vindo até Balaque. E os príncipes dos moabitas com ele, que era Balaque. E disse-lhe, pois Balaque,
que coisa falou o Senhor? Ele perguntou. Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não confirmaria? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Olha só, irmãos, mais uma vez falou na mão dele. Por quê? Porque Deus não é mentiroso. Tudo que ele promete, ele cumpre. E ele já te abençoou. E todas as promessas que ele tem para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então, Balaão até tentou mais uma vez. Mas o Senhor falou na boca dele o que o Senhor queria falar. Então, Balaque, pela terceira vez, ele insistiu, pela terceira vez. Então, ele era fervoroso. Aí Balaque tentou mais uma vez, né? E que Balaão Só que daí Balaão começou a se agradar do Senhor. Começou a gostar de abençoar o povo. Olha só que interessante. Aí ele não recorreu mais à magia, como das outras vezes. Aí a palavra diz que ele voltou o rosto para o deserto e viu o acampamento dos moabitas. E o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então ele começou a abençoar o povo. Começou a abençoar. Aí Balaque ficou irado com Balaão. Aí, tipo assim, quando Balaão chegou, né? Balaque, ó. Tipo, parabéns. Parabéns. Eu o chamo para amaldiçoar meus inimigos. E agora você só os abençoa? Tipo assim, né? Eu estou pagando, o que você está fazendo? Você só os abençoa? E pior ainda, por 3 vezes, Balaão abençoou o povo de Deus. Por 3 vezes. Aí ele fala assim, então agora você cata as tuas coisas, você vai embora. Vai embora. Mas eu vou te pagar primeiro. Porque ele tinha oferecido uma quantia grande para pagar. Mas sabe o que aconteceu? Deus não deixou ele receber. Deus não permitiu que ele recebesse. Amém? Vamos ver aqui, acho que é o 24, deixa eu ver se é o 24, que Números 24. Só para a gente confirmar aqui. Cadê você? Números. Aqui no versículo 24, eu vou ler o 27 do capítulo 23. Fala assim, ó. Balaque disse a Balaão: vem e deixe-me levar a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Versículo 29. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Olha, era 7 altares, 1 novilho e 1 carneiro. Agora ele já aumentou de novo. Agora é 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez o que Balaão disse. Então ofereceu 1 novilho e 1 carneiro em cada altar. Olha agora o versículo 24, o capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como das outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. Ele não aguentou. O Espírito de Deus veio sobre Balaão. E ele começou a profetizar a palavra do Senhor. Amém? Então, é isso que acontece, irmãos. Deus tomou o controle da boca de Balaão.
O que era para ser amaldiçoado foi transformado em bênçãos pela graça de Deus. Amém? Então, descanse teu coração. Ninguém vai fazer nada com você, porque você é bênção de Deus. Você é guardado. Você é a menina dos olhos do Senhor. E a gente tem visto isto. Eu sou testemunha do que Deus tem feito para me proteger, para proteger minha casa, proteger minha família. Basta nós andarmos na presença de Deus, basta nós obedecermos o Senhor, fazer a vontade dEle. Aqui em Gálatas 6:9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E Tiago 4,17, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, tudo que nós fizermos para o outro, a gente vai estar fazendo para a gente. Foi ontem, né, que nós estávamos comentando isso, né? Porque tudo que sai da nossa boca é como um bumerangue. A gente lança, ele vai lá longe, dá a volta, ele acaba chegando na gente de novo. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque nós somos abençoados. Mas nós temos que tomar cuidado para a gente não amaldiçoar o outro. Então, se você quer ser mais abençoado, abençoa. Abençoa teu irmão, abençoa tua casa, abençoa tua família. Abençoa, porque tudo volta para nós. Amém? Então, essa é a palavra que Deus tinha dado. Que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E que ninguém vai amaldiçoar o que Deus já abençoou. Eu e você, nós somos bênçãos do Senhor. Amém? Se você é bênção, se coloca de pé agora. Nós vamos orar. Aleluias. Aleluia, Jesus. Tem pessoa aqui que tem medo de dormir? Que tem pesadelos? Às vezes você deita, mas você acorda no meio da noite com medo, com pesadelos. Eu quero orar por você. Nem precisa sair do seu lugar. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você. Você que tem medo de as coisas não darem certo para você. Você tenta e não dá certo. Aí você fala, será que é só comigo que as coisas não dão certo? Coloque a sua mão no seu coração. Eu vou estar orando por você. Porque nós vamos repreender isso. Porque nós lemos hoje e nós temos a convicção de que nós somos abençoados. Essas coisas não podem ficar na nossa vida. Tem que sair. Em nome de Jesus. Tem que sair. A palavra do Senhor diz, logo que deito, pego no sono. Porque o Senhor é que me faz repousar seguro. Então você tem que deitar e dormir. A não ser que o Espírito Santo te acorde para orar. Aí é diferente. Mas quando você acorda com medo, com receio, com preocupação, isso não é de Deus. E você tem que dormir em nome de Jesus. E você que é estacionado, não consegue sair do lugar, até se propõe em estudar, em fazer alguma coisa, mas nunca dá certo, passa ano, sai ano, você nunca sai do lugar. Hoje você vai sair, hoje você vai avançar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar, porque essa foi a palavra que o Senhor deu. O Senhor já sabia quem ia estar aqui, o Senhor já sabia quem ia receber essa palavra. E no nome de Jesus, Pai, tua palavra diz que nós somos abençoados. O Senhor abençoou Abraão e todas as famílias da terra. A nossa família é abençoada, a nossa vida é abençoada. E eu quero repreender todo dardo inflamado do inimigo. Ah, Senhor, todo mal, todo espírito de insônia, todo espírito de enfermidade, toda dor, em nome de Jesus, tudo que impede você de ter uma vida digna de ser vivida, tudo que impede você de viver uma vida sem doença, sem enfermidade, eu repreendo nesta tarde, em nome de Jesus, porque você não é amaldiçoado, você é abençoado do Senhor. Aramachiribicantas, vem, Senhor, desce Espírito Santo neste lugar, vem tocando, Senhor, nas vidas agora, vem arrancando o mal pela raiz,
em nome de Jesus. Vem tocando na coluna, vem tocando, Senhor, na hernia de disco, vem tocando, Pai, nesta tarde e arrancando todo espírito de enfermidade, toda dor, em nome de Jesus, toda dor de cabeça sai agora, em nome de Jesus, todo medo, medo de não conseguir, medo de dormir, medo de pesadelo, insônia, vai saindo agora, em nome de Jesus, vai batendo em retirada, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: eis aí que te dei poder e autoridade para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e não lhes causará dano algum, em nome de Jesus. A palavra do Senhor também diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Sai, medo maldito, arabaxiribicantas, sai dessa vida, sai dessa família, em nome de Jesus, e não volte nunca mais, em nome de Jesus, ó Pai. Oriaxiribicantas, Pai, nós somos do Senhor, o Senhor ama cada vida, Pai, o Senhor quer ver cada um bem, o Senhor quer ver cada um próspero, o Senhor quer ver os teus filhos avançarem, para que a promessa do Senhor se cumpra. Aramasiribicanta lamanás, oriaxiribicou balabachás, desce neste lugar, ó Pai. Ah, Pai, nos faça como boi selvagem, como potro selvagem, nos ajuda, Senhor, a avançar, a subir como a corça sobe, mas ela tropeça e ela sobe de novo, ela não desiste, Pai, mas ela chega no topo. Nos ajuda, Senhor, a chegar no topo, Senhor, para alcançarmos a nossa vitória, para pegarmos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, em nome de Jesus, Senhor. Oriaxiribicantas, que o sal caia agora nas águas amargas e elas se tornem doces, purificada nessa tarde, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. E eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, Pai, que eles sejam bênçãos, a bênção que o Senhor já determinou, em nome de Jesus, Pai. Oriaxiribicanta lamanás, põe sua mão na sua cabeça e declare assim: ó Senhor, mostra para o diabo o sangue do Senhor, o sangue vertido na cruz do Calvário, sobre a minha vida, e nenhum mal me sucederá, e praga nenhuma chegará na minha vida, porque o Senhor já me abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais, em nome de Jesus. Agora respira bem fundo assim, olha, e aplauda o Rei da Glória. Aleluias. Glória a Deus.